Oi, pessoal. Por mais que lá no passado tivesse me alertado a respeito dos tempos que a gente haveria de enfrentar no futuro, que seriam tempos difíceis ou talvez confusos ou caóticos, a minha imaginação não teve a capacidade de chegar nem, acho que uma décima parte disso que nós estamos vivendo atualmente. Realmente estamos vivendo tempos que acabam nos obrigando a questões inesperadas, estão nos obrigando a rever aquilo que talvez a gente não gostaria de rever, ou mexer naquilo que a gente não gostaria de mexer. Estamos sendo verdadeiramente obrigados a uma grande transformação. A gente passou pela questão da pandemia, a pandemia acabou nos obrigando a ficar reclusos por um tempo. E o que acaba acontecendo, mesmo depois da pandemia, essa questão da transformação, essas mudanças que nos estão sendo exigidas, elas acabam acontecendo assim como se fosse uma bola de neve desgovernada. A coisa ela vai crescendo, ela vai crescendo. Né? A pandemia não trouxe o fim dos nossos conflitos, a política não trouxe o fim dos nossos conflitos, e nós vamos continuando seguindo, completamente perdidos, completamente confusos. Onde vai dar tudo isso? O que será que vai acontecer com a gente? Por volta de uns 50 anos atrás, eu assisti a um filme muito interessante, que eu não me lembro mais o nome, eu não me lembro mais os atores, né? Coisas de quem tem Mercúrio retrógrado, mas eu lembro da ideia que estava por trás daquele filme. E aquele filme se passava num hospício durante a Segunda Guerra Mundial. E naquele hospício havia os médicos, havia os enfermeiros e havia os loucos, né? Cada louco lá dentro da sua verdade, dentro da sua realidade. Porém, num determinado momento, houve uma invasão dessa cidade, e o que acaba acontecendo? Então, os médicos e os enfermeiros, eles fogem do hospício e eles acabam deixando as portas abertas para que aqueles loucos tivessem uma chance, talvez, de sair ou de não serem mortos ali durante um bombardeio, alguma coisa desse tipo. E os loucos, então, eles acham aquilo algo maravilhoso. Olha só, de repente eles tinham o mundo novamente. Só que eles começam a olhar o comportamento das pessoas, né, dentro daquela situação que elas estavam vivendo, e eles começam a achar que tem alguma coisa muito estranha, né? Eles começam a achar que as outras pessoas do lado de fora, elas estariam loucas. E o que acaba acontecendo, então, cada um ia dar uma versão daquela realidade, de acordo com o seu processo, de acordo com o seu estágio. E esse filme acaba trazendo assim uma reflexão muito profunda nesse sentido, né, a respeito da sanidade, a respeito da loucura. Porém, a cena que mais me marcou era que entre esses loucos havia uma bailarina. E essa bailarina, então, ela tinha um sonho, né, de fazer uma grande apresentação, e como toda bailarina, e num determinado momento em que a cidade está sendo bombardeada, ela se imagina, então, no meio daquela apresentação. Para ela aquilo eram fogos de artifícios, aquilo era, ela estava no meio de um espetáculo grandioso, que ela fazia parte de tudo aquilo. Então a gente tem aquela questão assim muito contraditória, ao mesmo tempo belíssima, da bailarina, né, no meio daquele bombardeio onde tudo estava sendo destruído. E essa cena acabou me marcando muito, e essa cena acabou, na verdade, voltando na minha memória, principalmente nos tempos em que a gente está vivendo. Hoje tudo está muito confuso. Havia um mestre no passado que nos dizia assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Né? Só que o que acabou acontecendo? Acabaram dando a César o que é de Deus, a Deus o que é de César. A gente já não sabe mais o que é o que. Misturou-se política com religião, com empresas. A gente já não sabe mais
o que que acontece? Isso acabou tomando conta de tudo. Isso acabou tomando conta dos grupos espirituais, dos colégios iniciáticos, acabou tomando conta dos partidos políticos, acabou tomando conta de tudo aquilo que envolve o mundo que a gente vive. Essa mistura, onde a gente vê idealismos misturado com conceitos religiosos, com interesses em ganhar dinheiro, e as coisas elas vão deixando de ser aquilo que elas deveriam ser. E diante disso, a gente que talvez procurasse apoio nessas coisas, a gente vai se sentindo assim cada vez mais perdido, a gente vai se sentindo cada vez mais confuso. Aqui nos meus atendimentos é muito comum as pessoas me trazerem essa questão: Renê, e agora? O que que vai ser? No que nós vamos acreditar? E realmente a gente percebe que isso está pegando a todo mundo. E eu digo para essas pessoas assim: olha, eu acredito piamente que no final o que sobrar dessa confusão toda que a gente está vivendo, desses escombros todo, inevitavelmente vai acabar surgindo alguma coisa, essa alguma coisa que vai nos levar ao futuro, essa alguma coisa que vai nos unir ao novo, que vai nos unir ao novo ciclo, à divindade, aquilo que a gente espera. Mas no momento a gente só vê as coisas desmoronando, a gente só vê as pessoas perdidas. Como as pessoas daquele hospício, a gente vê os grupos, cada um se refugiando dentro da sua fantasia, dentro daquilo que eles gostariam que fosse verdade ou que fosse realidade. E a gente vê realidades absurdas acontecendo por aí. A gente vê uma série de universos paralelos, talvez, que não se tocam. Sabe? Aquelas pessoas se unindo em grupo dentro desses ideais, completamente alienadas em torno de alguma coisa que mistura política com religião, com dinheiro, sabe? Essas coisas antigamente assim completamente inconciliáveis. Talvez a grande vantagem disso seja que a gente tivesse conciliado o inconciliável, tá? Mas a gente percebe que a questão não é isso, né? Cada coisa tem lá o seu papel, cada coisa tem a sua importância, né? E existem coisas que elas, né, assim como o óleo e a água, elas são impossíveis de serem mescladas. E a gente vai percebendo então esses movimentos, essas realidades e tudo sendo noticiado de uma maneira tendenciosa, e a gente vê as notícias, a gente já não sabe o que é e o que não é. A gente tem que ficar verificando. A gente precisa então saber as fontes, quais são. A gente precisa ter certeza, sabe? Porque de repente alguma coisa que faz sentido hoje foi algo que aconteceu há 5 anos atrás, de repente vem à tona. A gente fica completamente perdido, né? As coisas parecem que são, né? Eles colocam palavras na boca dos políticos que na verdade não são, ou que na verdade foram dentro de um outro contexto, e aquilo assim vai transformando a realidade numa coisa cada vez mais confusa, numa coisa cada vez mais nebulosa, em algo cada vez mais tumultuado, onde a gente não consegue entender o que está acontecendo. Sabe? Talvez a gente, como os loucos do hospício, a gente tenha ficado muito tempo trancado dentro de casa por conta do Covid, e agora nós estamos olhando para o mundo e a gente não está reconhecendo o mundo, talvez a gente não esteja reconhecendo as pessoas. É como se de uma epidemia de saúde, né, houvesse derivado para uma epidemia psíquica, e as pessoas completamente contagiadas, as pessoas contaminadas, assim, de repente elas passam a agir dessa mesma maneira, todas, sabe? Eu não estou dizendo nem de um lado nem do outro, eu estou dizendo todas. Na sua grande maioria, as pessoas, elas se fechando dentro daquilo que elas acreditam, dentro daquilo que elas acham que foi maravilhoso lá no passado,
e tentando a todo custo trazer aquele passado para cá, aquela maravilha, né? Todo mundo acha, nossa, foi maravilhosa aquela época. Não importa qual época, né? Vocês percebem muito bem o que eu estou dizendo aqui, né? Não importa qual época, porque o pensamento é o mesmo, né? Tá todo mundo buscando refúgio no passado. Sinceramente, eu não vejo esse passado maravilhoso em lugar nenhum. Às vezes eu fico me perguntando, onde será que eu estava quando existia esse passado tão maravilhoso que eu não vejo agora e não sinto necessidade de trazê-lo novamente, já que passado é passado. Ele talvez tenha sido maravilhoso para alguém num determinado momento, mas aquele passado ele não se encaixa mais no momento em que nós estamos vivendo e a decepção é inevitável. Então, para não se decepcionar, as pessoas elas acabam se refugiando nas suas imaginações, se refugiando nas suas proteções, talvez, para que elas possam se sentir mais seguras. Mas no fundo, todo mundo sabe para onde que a gente está caminhando. A gente está caminhando para tempos muito difíceis, a gente está caminhando para tempos muito confusos, onde a gente não tem certeza de absolutamente nada. Por quê? Né? Porque a grande prova que nos está sendo exigida nesse momento é isso. A gente percebe, por exemplo, eu adoro roupas de cores fortes, tá? Eu adoro amarelo, adoro vermelho. Aí a gente tem um canal aqui. Nossa, eu não posso me apresentar de amarelo, senão vão achar que eu sou desse lado. Eu não posso me apresentar de vermelho, porque senão vão achar que eu sou do outro. Sabe, não existe problema nenhum em achar que eu sou de um lado ou que eu sou do outro. O problema é exatamente as pessoas, a partir desse momento, começarem a rotular as outras, né, de acordo com aquilo que elas acreditam que seja de um lado ou que seja do outro, e na verdade elas acabam não vendo a pessoa propriamente dita. Nós estamos num momento em que tudo precisa ser rotulado, tudo precisa ser classificado, né, e as pessoas acabam sendo vistas assim. A gente tem medo de falar às vezes alguma coisa aqui no canal e o receio de que o nosso espaço aqui acabe virando um campo de batalhas, sabe? Então a gente fica constantemente dentro desse medo, esse medo. Eu não quero criar conflito, eu não quero criar atrito. Minha finalidade aqui é aprender com tudo isso, é trocar ideia com vocês. Mas de repente, né, a gente nunca sabe por trás das nossas boas intenções como elas serão recebidas e para onde elas acabam nos levando. Nós estamos vivendo tempos assim. É aquela história grega que eu acho muito bonita, quando a gente conta que havia mentira e havia verdade, e um dia a verdade vai se banhar e acaba deixando a roupa do lado de fora do lago, então a mentira pega as roupas da verdade para ela e sai pelo mundo. Nós estamos vivendo tempos exatamente assim. A gente não sabe mais o que é a mentira, a gente não sabe mais o que é a verdade. Tudo nos é mostrado, tudo, as notícias elas vão sendo trazidas, mas a gente não tem certeza das fontes, a gente tem que ficar o tempo todo perguntando para as pessoas. Ou seja, né, a gente está vivendo uma era de incerteza muito grande, onde eu acredito que a única salvação, o único ponto realmente que acabe nos levando a um equilíbrio, seja a gente nos ancorar dentro de nós mesmos, né? Mas vigilância dos sentidos, porque de repente a maneira como eu me ancoro dentro de mim, eu também posso estar como aquele louco que saiu do hospício e tá num túnel de realidade completamente fora daquilo que está acontecendo. A gente não pode se excluir de tudo. A gente não pode dizer assim, as pessoas estão loucas como se eu fosse o juiz dessa loucura, porque eu também corro o risco de estar dentro de tudo isso, e na verdade devo estar inserido dentro de tudo isso, porque afinal essa daí acaba sendo a grande prova pela qual nós precisamos passar.
Eu não estou falando só em termos de Brasil. Quando eu converso com pessoas que são de outros países, a gente vê que essas pessoas elas estão vivendo ali as mesmas coisas que nós estamos vivendo aqui. É claro que são outros agentes que acabam levando elas a essas questões, mas todo mundo dentro do medo, dentro da insegurança, dentro dessa confusão de valores que ninguém mais sabe o que é o que, né? E todo mundo assustado. O que será de nós? Como vai ser o amanhã? Todo mundo, de um certo modo, procurando dentro de si um ponto que nos traga segurança, um ponto que nos traga um pouco de conforto, talvez. Mas mesmo assim, né, volto a dizer, nesse ponto, a gente sempre confuso, a gente sempre inseguro, né, porque a gente não sabe se ele realmente ele é confiável ou não. Né? A gente não pode confiar nem na gente nos tempos que nós estamos vivendo. Então, volto a dizer, o que acaba acontecendo é bem isso, né? Então, esse tumulto, essa loucura, essa histeria coletiva, né, sendo alimentada de todos os lados, por medo, por insegurança, por incapacidade, talvez, de lidar com os desafios que nos estão sendo trazidos, que nos estão sendo propostos, mas como um todo, né, as pessoas elas estão na sua maioria dessa maneira e procurando no seu passado, procurando na sua fé, nas suas crenças, um suporte para passar por essa situação, embora nem mesmo as nossas crenças, as nossas fés, talvez elas sejam suficientes para que a gente possa lidar com tudo isso. Quando eu falei que o ano de 2022 seria um ano que nos exigiria um despertar de fé, a gente percebe, né, o quanto que essa fé está sendo necessária. Mas essa fé não é uma fé numa entidade, numa religião, num partido, num grupo. Essa fé que nos está sendo exigida é a fé na nossa conexão com o divino, na nossa conexão com o eterno, na nossa conexão com a eternidade. A fé em que nós estamos passando por um momento de transição dos ciclos, a fé de que nós seremos levados para novos tempos, onde haverá mais justiça, mais felicidade, mais igualdade para todos. A fé de que existe um novo ciclo em manifestação, que existe um avatar em manifestação. Só que onde que eu vou encontrar essa fé? Essa fé só existe dentro de mim. Se eu não alimentar essa fé dentro de mim, não é do lado de fora que eu vou encontrar. E o que a gente percebe claramente, né, que as pessoas elas estão depositando essas fés exatamente do lado de fora. Num grupo, numa religião, num político, num partido, numa ideologia, sabe? Que eles resolvam tudo isso, que na verdade é algo que elas precisam trabalhar dentro de si. Enquanto a gente não trabalhar realmente isso dentro de nós, acaba ficando muito difícil a gente dar esse novo passo em relação ao novo tempo, em relação, né, ao novo ciclo e essas coisas bonitas e poéticas que a gente acaba ouvindo dizer, né, durante todos esses anos que a gente vem estudando essas questões ligadas à espiritualidade, ao desenvolvimento e ao autoconhecimento. Para completar, ainda então entra o futebol na jogada, para deixar assim as pessoas mais alucinadas. Eu passo pela rua, eu vejo as ruas enfeitadas, eu já não sei mais se é por causa do futebol, se é manifestação. Assim a gente vai ficando completamente perdido, tá? A gente fala assim, nossa, o que está acontecendo? Né? O que isso significa? Né? A gente vai perdendo a noção, tá? Estou falando aí como um velhote agora, tá? Né? Pondo o meu Saturno em Capricórnio em atividade, né? Mas é exatamente isso, sabe? A gente vai ficando confuso, né? E a gente pode parecer engraçado, mas realmente a gente está vivendo tempos assim que não tem sentido nenhum. Uma Copa do Mundo perto do final do ano, sabe? Se vocês forem pensar, tudo aquilo que estava programado, tudo aquilo que estava estruturado, se desprogramou, se desestruturou.
O que era certo ontem já não é certo hoje, o amanhã fica completamente mais incerto, e a gente alimentando essa expectativa. O que vai ser de nós? Esse medo, de um certo modo, que a gente estava relacionando ao nó do sul em Escorpião, sendo constantemente ativado para que a gente tenha que lidar com ele, para que a gente tenha que lidar com as nossas inseguranças e coisas assim. Dentro de tudo isso, muitas vezes eu me vejo como aquela bailarina que, em meio àquele bombardeio, aquela situação caótica, ela estava vendo assim uma outra coisa, ela estava se conectando talvez com a arte, com a beleza, alienada de tudo aquilo. E às vezes eu me vejo exatamente dessa maneira, às vezes eu me vejo como ela, assim, no meio desse caos todo, procurando enxergar onde está Deus, onde está a divindade, onde está a nova era, onde está o Avatara, e procurando ver todo esse movimento difícil que a gente está passando como sendo uma coisa maravilhosa que vai nos conduzir para um novo estado de consciência, que vai conduzir uma humanidade para tempos mais justos, mais sábios, mais fraternos e mais amorosos, né? Eu não me excluo de tudo isso. Vigilância dos sentidos. Talvez eu também esteja fugindo de todas essas questões, me refugiando nesse sonho. Cada louco com a sua loucura. A gente não pode se colocar como juiz dos outros, Volto a dizer, estamos todos inseridos nessa mesma realidade. Mas é interessante que a gente não exclua nem essa possibilidade. Porém, é interessante que a gente perceba que o mais importante nesse momento é a gente fortalecer a nossa conexão com o nosso eu interior, e volto a dizer, e essa conexão é algo que vai depender de um trabalho nosso, vai depender de um esforço nosso, talvez sobrenatural, para que a gente vença todas as sombras, as dúvidas, as incertezas que existem dentro de nós, e que uma vez fazendo isso, por mais inesperado que sejam os resultados, que sejam os caminhos que possam ocorrer do lado de fora, a gente terá a certeza de que diante dos desafios que surgirão, nós talvez tenhamos a condição de enfrentá-los da melhor maneira possível, e com isso nós teremos condições de aprender, nós teremos condições de evoluir, nós temos condições de nos transformarmos sempre em pessoas melhores, tanto para nós quanto para o mundo à nossa volta. Tá bom? Fica aí uma reflexão. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, e até a próxima.